Sabemos que el estado natural del caballo es comer, pastar, mirando para abajo, mirando el pasto suelto. Come entre 18 y 19 horas por día. Cuando empezamos a estabular al caballo, a encerrarlo en box, comienzan los problemas dentales. El caballo tiene problemas para deglutir, para tragar. Vemos que hay caballos que les cambian las formaciones dentales y para eso qué mejor que hacerle un buen tratamiento odontológico. Así como usted me oye, hay dentistas dedicados a caballos. Hoy vamos a hablar con la doctora Rafaela Esteves, que se viene desde Brasil una vez por semana a atender a varios caballos aquí en Uruguay. Rafaela, odontóloga equina. Rafaela, ¿cómo nace esta pasión por la boca de los caballos? Então, eu sempre gostei de montar cavalos e é muito importante essa parte da odontologia no bem-estar, principalmente. Então, os cavalos, quando eles estão confortáveis, tanto na sua alimentação quanto no seu dia a dia, a equitação melhora. Então, a partir daí, eu conheci a odontologia durante a faculdade de veterinária e só fui aprimorando essa técnica. Nosotros estamos acostumbrados a tener al caballo suelto, pastando, que es su estado natural. Los problemas comienzan cuando los empezamos a guardar en boxes. ¿Cuáles son los principales problemas con los que te encontrás vos frente a un caballo que está estabulado? Então, exatamente isso. Os cavalos são feitos para pastar 75% do dia. E no momento que nós mudamos essa alimentação, nós mudamos também a biomecânica da mastigação desse cavalo. O cavalo, naturalmente, os seus dentes crescem durante a vida toda e conforme eles comem um alimento mais macio, mais blando, esse desgaste dentário não é correto, que normalmente aconteceria se o cavalo vivesse a campo. Então começam a ter problemas de oclusão, sobrecrescimentos dentários que vão ferir as bochechas, a língua e todas as estruturas moles da boca do cavalo. ¿Cómo me doy cuenta yo que mi caballo no está comiendo bien por un problema dental y no por un problema digestivo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo darme cuenta? Então, a digestão do cavalo começa pela boca, né? Então, muitos dos problemas digestivos, cólicas, impactações e outras alterações do sistema digestório, muitas vezes começam pela boca. Então, o cavalo, a principal alteração que se observa é uma dificuldade na alimentação. Então, ele não mastiga direito esse alimento, ele deixa o alimento cair. Em cavalos de performance, vai se notar uma diferença na performance, porque a dor oral é muito traumatizante para o cavalo, assim como para nós humanos uma dor de dente é terrível, e para os cavalos isso também. Isso mantém um nível de cortisol diário e isso vai alterar todo o sistema orgânico dele. Animais de reprodução muitas vezes, as éguas não emprenham, não levam uma gestação a termo em função da dor, ou muitas vezes em função do estado nutricional. A pessoa dá a mesma quantidade de alimento para um cavalo que tem um problema odontológico e para um cavalo que não tem o problema odontológico, e esses cavalos vão ter estados corporais diferentes. Bueno, ahora quiero ver qué herramientas usás, quiero ver cómo lo haces y que nos vayas explicando algunas de las cositas que nosotras podríamos darnos cuenta cuando tenemos a nuestro caballo en algún estado así de alerta para que podamos llamar a un odontólogo equino. Vamos trabalhar. Dale, vamos. Bueno, fundamental, y lo primero que vemos es que te pones los guantes, ¿no? Sim, principalmente a proteção de quem vai trabalhar. Isso sempre tem que ser levado em consideração. ¿Te muerden? ¿Te han mordido alguna vez algún caballo? Já, e eles são fortes, machuca e tem que ter cuidado. Sempre é realizado um exame clínico da cavidade oral a ponto de verificar que tipo de alteração tem esse cavalo e de que maneira nós vamos proceder. Então nós temos que avaliar
o estado geral desse animal, se ele não tem nenhuma deformidade visual, tá, na cabeça, as articulações temporomandibulares, tá, se verifica se tem sensibilidade ou se tem algum aumento de volume, porque na cavidade oral nós trabalhamos com articulação, com a biomecânica da mastigação. Da mesma maneira que os humanos têm dores de cabeça, problemas posturais, devido a essa mastigação, às vezes inadequada, o cavalo da mesma maneira. Um cavalo de performance como esse tem que estar extremamente equilibrado para que não tenha contraturas de cervical e lombar e isso daí prejudicar o treinamento. Então, durante o exame clínico, nós vamos verificar isso se já tem algum tipo de alteração. Este cavalo, por exemplo, não tem nenhuma alteração de articulação. Então, depois verificamos os dentes incisivos, tá? E, posteriormente, os pré-molares e molares dentro da cavidade. Então, tem conteúdo, tem alimento. Vamos lavar essa cavidade para depois examinar melhor. Tiene alimento ahora, entonces no lo puedes ver bien. Claro. Então, como a gente estava falando aquela hora a respeito da mudança de alimentação dos cavalos, o animal quando ele está pastando diariamente, ele tem esse desgaste dentário normal. No momento que se coloca um alimento macio, a mastigação não é feita da maneira que necessariamente deveria ocorrer. Então começa a ocorrer esse crescimento de pontas dentárias, ó, essas pontas aqui, que vão machucando a bochecha. Lá no fundo desse cavalo, por exemplo, podes observar lá que ele está machucando la mejilla. Ó, mira. E le duele, le forma ampollitas. Sim, le lastima diariamente. Es verdad, le provoca úlceras y le lastima la mejilla. Evidentemente, un caballo así no puede tener una alimentación sana. Então, e na parte inferior, na mandíbula, essas pontas, elas se formam pro lado da língua. E por quê? Pela anatomia da cabeça do cavalo, que os dentes superiores são mais anchos e os inferiores são mais angostos. Então, anatomicamente se formam, já se propicia a formação dessas pontas. Então, por isso tem que se ter uma manutenção constante desses dentes. E le duele quando se lo haces? Não sente dor. E o legal disso tudo é que quando termina-se o tratamento, o cavalo começa a comer, já baixa a cabeça, já segue comendo imediatamente e já sente esse alívio das pontas. Qué trabajito, ¿eh? Ahora vamos a tocar de nuevo. Claro, para ver se não ficou nenhuma ponta, nenhum dente diferente. Está más suavecito, más lisito. Claro. No hay punta. Sem nada. Quedó impecable. Sim, esse ficou bom. Como eu tinha explicado antes, nós trabalhamos com uma biomecânica da mastigação. Então, por exemplo, os cavalos estabulados que não pastam diariamente usam menos os dentes incisivos. Então, ocorre um sobrecrescimento desses dentes. Então, no caso, esse cavalo tem dentes longos demais que prejudica a mastigação dele com os dentes premolares. O sea, tiene más largos los dientes incisivos. Sim, isso daí faz com que ele faça mais força para poder triturar o alimento durante a mastigação. Então isso também tem que ser ajustado para que essa biomecânica fique perfeita. E aparte tiene que quedar lindo, não? Também. Por exemplo, esse cavalo aqui também tem uma outra alteração que é super comum em cavalos estabulados.
normalmente mais estressados, porque o cavalo que está a campo mastiga mais e a mastigação para o cavalo é uma atividade de prazer, é uma atividade prazerosa. Então, quando nós privamos o cavalo de mastigar, nós aumentamos o nível de estresse dele. Esse cavalo provavelmente ele mordeu a cocheira ou alguma outra estrutura e fez uma fratura de esmalte. Fraturando o esmalte dentário, ele expôs a dentina, e a dentina é o que tem sensibilidade. Então, esse cavalo aqui, muitas vezes, ele pode ter dor ao tomar água fria. Muitas vezes, no inverno principalmente, que a água está mais fria, eles vão tomar água e se relutam a tomar água. Com isso, diminui a ingestão hídrica e aumenta a chance de fazer síndromes cólicas. Qué increíble, ¿no? Expulsa dentina por comer o por... ¿Cuántas veces vimos caballos apoyando los dientes en la madera y rayando por aburrimiento, por no estar pastando en su estado natural? Y simplemente esto le da dolor al tomar agua, como nos pasa a nosotros, ¿no? A veces, y algo tan simple de detectar que puede ayudar a nuestro animal a corregir algo tan importante, luego evitar un cólico o una deshidratación en un caballo deportivo, de alta performance, ¿no? Sim, exatamente. Depois de todo o procedimento realizado, se lava muito bem a cavidade oral do cavalo. Eu utilizo um antisséptico, tá, para essa limpeza, para que qualquer machucado que o cavalo tivesse anteriormente ao tratamento, o antisséptico vai fazer essa limpeza e melhor cicatrização. Ó. Bien, la verdad que todo un mundo el tema dental del caballo da para hablarlo varias horas, así que vamos a tener varias exposiciones de Rafaela en este amplio mundo que nos está presentando del caballo y su dentadura. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.